Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar continuidade à pregação do Neil Barreto, né? Mas antes, deixa eu mostrar essa blusa aqui para vocês, amados. Olha só que gracinha essa camiseta, olha. Vocês vai dar para vocês verem? Ó, ela tem um dizer aqui de Apocalipse. Olha só, né? Esse aqui é provavelmente a cor de Yahushua, tá? E por Apocalipse, aqui é Apocalipse 1, do 14 a 15. Essa aqui está escrito Apocalipse 1, do 14 a 15, tá? É essa versão aqui, essa é o que está escrito. Então, a gente vê, até inclusive em Apocalipse mesmo no início, a gente vê a cor de nosso Salvador, né? Que fala que é sardônio e jaspe. Né? Então, eu queria mostrar essa blusa para vocês, né? Aí eu fiz umas blusas com o nome Yahushua, né? Como eu tenho até gravado com essas camisetas, né? E eu tenho saído com essas camisetas também. Então, isso é bom para a gente anunciar o nosso Salvador, né? Da pessoa parar e ler e perguntar, né? Então, isso é muito interessante. Mas vamos dar continuidade, tá, amados? Aqui a pregação. Gente, eu amei o trabalho, né? Desse lugar que eu fiz, né? Eles trabalham com isso, são profissionais mesmo, e no futuro eu vou fazer mais para esses dias aí, eu vou fazer mais. Vou pedir para fazer mais dessas camisas, né? Porque são interessantes. São camisas muito boas mesmo. Mas é isso aí, né? Então vamos continuar aqui, a pregação dele aqui, tá certo, amado? Então veja, ele estava falando uma coisa aqui, né? Vamos aqui ver aqui o que ele estava falando, que eu vou ler aqui, que a gente parou. Então vamos continuar aqui. Peraí. Na minha fé. Ele age, mas o trilho é meu, é na minha fé. Deus pode agir com a tua ajuda, sem a sua ajuda. Nada é impossível para Deus. Mas o texto está dizendo que quando o assunto é a salvação, fala que é uma produção. Peraí, vamos continuar aqui, peraí. Pela graça sois salvos. Ou seja, eu não sou salvo porque eu mereço, porque eu busco, porque eu me comporto. Não, é graça. Então é ação de Deus para comigo. Ora, se é uma ação de Deus para comigo, é Deus vindo em direção a mim, qual o trilho que Deus usa para chegar a mim? A fé. Olha, escuta o que eu vou te falar. Quem vem é Deus. Em qual caminho? Na minha fé. Veja bem, o caminho que ele falou é a fé. O trilho, o caminho é a fé. Tá certo? É a fé que é o caminho. Mas a escritura é bem clara. A escritura diz primeiro, veja bem. Olha, eu li isso aqui para vocês, ó. Vamos ver onde é que tá. Cadê? Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, tá? Então vocês vejam que Yahushua é o caminho, né? E a gente leu também, em outra versão também, que a fé... gente, pior é que eu já tirei daqui. Eu tirei, que está falando que é mediante a fé em Yahushua, tá? Que nós somos salvos mediante a fé em Yahushua. Só que eu esqueci aonde está. Pra que eu fui esquecer onde está, hein? Que é isso, hein? Aqui, gente, isso aqui eu entrei nesse site aqui para poder aprender a fazer a capa, porque eu não sabia fazer capa. Então tem até umas capas aí que tá, né, assim, com algumas coisas escritas, né? Assim que tá com vírgula na porta, mas é porque eu ainda tô aprendendo a fazer as capas. Mas vou me aprimorar nisso, né? Então vocês vejam, a fé é mediante, olha só, a salvação. Peraí. É mediante a fé em Jesus. Bíblia. Até porque, amado, Yahushua é o caminho. Além dele ser o caminho, ainda está escrito bem claro que ele é o mediador entre Yahweh e o homem.
né? Efésios 2:8. Esse aí é o que ele leu, mas tem um que não é só isso, não. Tem um que eu li, gente, que eu esqueci, já esqueci onde está escrito, que absurdo. Que a gente leu num vídeo anterior. Eu esqueci onde está escrito. Que diz que a fé, acho que é Romanos. Deixa eu ver aqui, ó. Romanos, Bíblia. Acho que é Romanos. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que é esse aqui. Romanos 2 ou Romanos 3? A justiça de Yahweh pela fé em Yahushua. Veja, pela fé em Yahushua. Tá certo? Vamos ver aqui Romanos 2:13. Romanos 2:13, deixa eu botar aqui. Eu acho que é esse aqui, amados. Vamos ver. Ó, porque não são a lei que os justos olhos... Ah, não, nesse aqui não. Ué. Deixa eu ver. Gente, eu já esqueci. Justificado, pois, mediante fé. Mas aqui ele não está mostrando. Justificado mediante fé. Vamos ver aqui. Oh, meu pai, que absurdo, hein? Peraí, deixa eu botar aqui, justificado mediante fé. Aqui, ó, Romanos 5:1, ó. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Yahweh, por nosso Senhor Yahushua. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Yahweh. Romanos 8:3. Vocês vejam que o caminho é Yahushua. Romanos 8:3, no 4, ó. É dito que Yahweh condenou o pecado na carne, não, mas Oh, meu pai. Deixa eu ver aqui. Justificado, pois, mediante a fé. Vou botar aqui. Justificado, pois, mediante a fé. Romanos, Bíblia. Romanos 5:1. Ó, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Yahweh, por nosso Senhor Yahushua. Vocês vejam? Só que tem um, amados, que eu esqueci onde está escrito. Oh, meu pai, eu esqueci. Que fala claramente. Olha. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Yahweh por meio por nosso Senhor Yahushua, porque obtivemos também acesso à fé. Então, vocês vejam, tem um outro também que está, eu não sei se é Gálatas, é uma das cartas de Paulo. Vamos ver se é Gálatas. Oh, meu pai. Eu acho que esse aqui, não. Ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá por fé. Tá? Não, né? Não sei mais onde está escrito. Aqui, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, vamos lá. Veja bem, amados, olha o que diz aqui. Porque o Neil está falando que o trilho, o caminho é a fé. Mas o caminho não é a fé, o trilho não é a fé, o caminho é Yahushua. Yahushua que nos leva ao Pai. Né?
Então vamos lá, Gálatas 2,16, né? É esse aqui mesmo, amados. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, da religião, mas mediante a fé em Yahushua. Veja, mediante a fé em Yahushua. Assim nós também cremos em Yahushua para sermos justificados pela fé em Yahushua e não pela prática da religião, porque pela prática da religião ninguém será justificado. Então está bem claro isso, mas o Neil Barreto, ele está dizendo aqui que o caminho é a fé. E sendo que o caminho não é a fé, o caminho é Yahushua, porque nós somos salvos mediante a fé em Yahushua. A fé que nós cremos que o caminho é Yahushua, mas ele está dizendo que o caminho é a fé. O caminho não é fé, o caminho é Yahushua. Nós cremos, a fé é o quê? A fé, a gente crê que o caminho é Yahushua. Mas ele está direcionando o caminho para a fé. Então vocês vejam bem o erro desse homem. Olha. A fé, olha, escuta o que eu vou te falar. Quem vem é Deus. Em qual caminho? Na minha fé. Vocês veem que está totalmente errado, porque olha só, amados, vamos nós, eu fiz questão de voltar de novo, de procurar o Tinha Esquecido, porque isso é muito sério. A distorção que esse homem faz. Vamos botar aqui, ó, o caminho é a fé, Bíblia, para ver se está escrito em algum lugar aqui, que o caminho é a fé. O caminho é a fé, Bíblia, vamos ver. Porque ele está falando, o meu caminho é a fé. Então vamos lá, o caminho dele é fé, mas é a fé em quê? A fé na religião, tá? Porque ele crê na fé que é o caminho dele que leva para a religião, mas na verdade, na escritura, o caminho é Yahushua. Então a fé é o que? A fé é a gente crer em Yahushua, porque a fé é mediante a Yahushua. Então a fé é a gente crer que Yahushua é o caminho. Então vamos lá, o caminho é a fé. Ele falou, né? Que o caminho é a fé. Bíblia. Então vamos lá. O caminho para a fé. Onde está escrito aqui, ó. Vamos ver se está escrito aqui que o caminho é a fé. 79 versículos, eu faço questão. Por isso vos digo que tudo quanto pedis orando, crede que eu receberei e tê-los-ei. Tá. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito ao homem interior, para que Yahushua habite pela fé. Veja, para que Yahushua habite pela fé, não é pelo caminho da fé. Vocês vejam bem. Mas pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundados em amor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas você não está vendo aqui que a fé não é o caminho. Só está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas. Porque é através da fé que nós cremos que Yahushua é o caminho, no entendimento. Através da fé, nós cremos que Yahushua é o pastor. E que nós fazemos parte do corpo de Yahushua, que é no espírito. Não é num corpo físico, num templo físico. Mas no corpo de Yahushua, num espírito só. Entende? Então vocês vejam bem. Porque andamos por fé e não por vista. Ora, o Yahu de esperança vivência de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito de Yahu. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então vocês vejam bem, é para pedir com fé, mas não é indo no caminho da fé, mas é para pedir com fé. Então vocês vejam que caminho é uma coisa, fé é outra. Vejam bem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem é Yahu, porque é necessário que aquele que se aproxima de Yahu creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Disse-lhe Yahushua, não te hei dito que, se credes, verás a glória de Yahu? Ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.
sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E Yahushua disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Disse-lhe Yahushua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então vocês vejam que a fé, a gente que crê. A gente precisa crer. Mas quando a gente crê, a gente anda no caminho. Mas qual é o caminho? Não é andar no caminho da fé. Por que ele está falando que o caminho é a fé, amados? Porque no caminho da fé é você andar no caminho da religião. Por quê? Porque você no caminho da fé, você não está no caminho que é Yahushua. Você está no caminho da religião. Né? Então, só que a fé não é o caminho. A fé é um meio, é um meio da qual você crê que o caminho é Yahushua. Você anda no caminho que é Yahushua, porque você crê. Então, pela fé, por você crer, você anda no caminho que é Yahushua, no Espírito. Então, vocês vejam que fé é uma coisa, caminho é outra. A fé não é o caminho. Tá certo? Então, vamos lá. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque todo que é nascido de Yahweh vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está falando da vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Mas não está dizendo que a fé é o caminho. Vocês estão vendo que nenhum versículo aqui está dizendo que a fé é o caminho. Vocês vejam bem. E da mesma forma, amados, que a fé não é o caminho, ele é um meio pelo qual a gente crê que Yahushua é o caminho. E é esse Yahushua que é o caminho. E Yahushua que nos leva ao Pai. A fé não vai nos levar ao Pai. A fé nos leva ao caminho, que é Yahushua, e Yahushua que nos leva ao Pai, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então vocês vejam bem. Mas tu, ó homem de Yahweh, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E tudo o que pedis na oração crendo, recebereis. E Yahushua lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Yahushua pelo caminho. Veja, e logo foi, olha só, ele disse-lhe Yahushua, vai, a tua fé te salvou. Tá? Disse para uma pessoa isso. Vamos ver para quem que ele disse. Marcos 10, vamos ver aqui. Para quem que Yahushua disse isso? Marcos 10, 52, né? Olha que interessante. Que eu fiquei tão incomodado com isso que ele falou, amados, que eu preferi voltar de novo. Olha. Cadê? Ah, sim, ele disse para o cego. Para o cego. Então chegaram a Jericó. Quando Yahushua e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, já estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Yahushua de Nazaré, que na época ele era Yahushua de Nazaré, que ainda não tinha sido ressuscitado, depois ele ressuscitou, né? A gente tem que entender isso. Entendeu? Começou a gritar. Yahushua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Yahushua parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se. E ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Yahushua. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Yahushua. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Yahushua. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Yahushua pelo caminho. Qual o caminho? Caminho que é Yahushua. Não o caminho da fé, mas é o caminho que é Yahushua. Mas por que ele seguiu Yahushua pelo caminho? Porque ele creu que Yahushua é o caminho. Então vocês vejam bem. E outra coisa, amados, os evangélicos eles falam Jesus de Nazaré, o Jesus de Nazaré está aqui. Amados, Yahushua, ele não é mais Yahushua de Nazaré.
porque ele não está mais vivo neste corpo temporal. Ele ressuscitou e ele hoje está no corpo glorificado. A gente tem que entender isso. Então, quando eles falam, como é que é aqui? Jesus de Nazaré está aqui. O homem da capa branca, da mão furada, está aqui, que é Jesus de Nazaré. Como eu já ouvi uma canção, eles cantando sobre isso. O homem da mão furada está passando. O homem da mão furada está passando. Gente, peraí. Yahushua, ele ressuscitou, está no corpo glorificado. Então, esse Jesus de Nazaré que eles falam, é o Jesus antes de ressuscitar. É Yahushua antes de ressuscitar. Depois que ele ressuscitou, ele hoje está no corpo glorificado. Então, vocês vejam bem o engano da religião, tá? Então, vamos voltar aqui, continuar aqui, porque eu estou fazendo isso, amados, por quê? Porque isso é muito sério. Vocês vejam que a tua fé te salvou. Ou seja, por quê? Porque o homem creu. E logo viu e seguiu Yahushua pelo caminho. Qual caminho? O caminho de Yahushua. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e que ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E Yahushua lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Veja, que venha a mim não terá fome. Quem vem a mim não é quem vem a uma religião. Quem vai buscar Jesus num templo físico, não, mas é ir a Yahushua, direto a ele. Vocês vejam bem. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Veja bem, escolhi o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Yahushua, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Visto que com oração creio com a justiça, e com a boca se faz confissão para a justiça. Porque todos sois filhos de algo pela fé em Yahushua. Pela fé em Yahushua. Por que pela fé em Yahushua? Porque Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Então é pela fé em Yahushua que é o caminho, a verdade e a vida. Então vocês estão vendo que Yahushua é o caminho. Não é a fé que é o caminho. A fé é um veículo que nos conduz ao caminho que é Yahushua. Então vocês vejam bem. E com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todos sois filhos de Yahweh pela fé em Yahushua. Porque todos quanto foste batizados, lavados em Yahushua, já vós revestistes de Yahushua. Já vos revestiste de Yahushua. Porque nele se descobre a justiça de Yahweh pela fé em Yahushua. Veja, pela fé em Yahushua, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que nele crê, quem crê em quem? Em Yahushua. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vocês estão vendo, amados, que nenhum versículo aqui está dizendo que a fé é o caminho. Mas está dizendo que a fé é um veículo mediante, que é um veículo que nos leva a Yahushua, que é o caminho. Então vocês vejam bem, mas o Neil Barreto aqui está dizendo, contrário à Escritura, que a fé é o caminho. Vocês vejam bem, que está contrário à Escritura. Vamos voltando aqui de novo, estou voltando aqui de novo para a gente ver isso na íntegra. Veja bem. O texto está me dizendo que a salvação não é uma ação do homem em direção a Deus, é uma ação de Deus em direção ao homem. Pela graça sois salvos. Ou seja, eu não sou salvo porque eu mereço, porque eu busco, porque eu me comporto. Não, é graça. Então é ação de Deus para comigo. Ora, se é uma ação de Deus para comigo, é Deus vindo em direção a mim, qual o trilho que Deus usa para chegar a mim? A fé. Olha, escuta o que eu vou te falar. Quem vem é Deus. Em qual caminho? Na minha fé. Ele age. Vocês vejam, ele falou na minha fé, na fé dele mesmo. Não é na fé
em Yahushua. Mas é na fé dele. Ele está falando da fé dele. Nem o Barreto está falando na minha fé. A fé pessoal dele. Mas quando nós cremos mediante a fé em Yahushua. Não é na minha fé, mas é a fé em Yahushua que é o caminho. Vocês vejam que ele está distorcendo a Escritura. Mas o trilho é meu, é na minha fé. Deus pode agir com a tua ajuda, sem a sua ajuda. Nada é impossível para Deus. Mas o texto está dizendo que quando o assunto é a salvação, fala que é uma produção da graça de Deus. Só que essa graça de Deus chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. Quer dizer, ele que oferece o caminho que é a fé. Não foi Yahweh que ofereceu o caminho que é Yahushua. Vocês vejam bem como ele está distorcendo a Escritura. Porque a Escritura é bem clara. E Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Somente Yahushua nos leva ao Pai. Por quê? Porque Yahushua é o caminho que nos leva ao Pai. Está bem claro isso, amados. Vejam, eu faço questão. De novo. Está escrito isso bem claro aqui, ó. Eu sou o caminho. E Yahushua respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Mas ele está dizendo, tá? Do caminho, que é a fé. Vocês vejam como ele está distorcendo a Escritura. Vejam bem. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave, gente. Por isso que eu voltei de novo, que eu até esqueci que estava escrito em Gálatas 2, tá? Então eu voltei, porque ontem eu não gravei vídeo, tá? Eu tô gravando vídeos antecipados e ontem eu não gravei. Eu gravei anteontem e ontem eu não gravei. E aí eu esqueci. Onde estava escrito que é Gálatas 2,16, né? Tá escrito isso. Que eu vou depois anotar isso para não esquecer. Porque é muito interessante esse versículo. Veja, Gálatas 2,16. Veja bem. 2. É esse mesmo, olha, 16. Sabendo que ninguém é justificado pela prática da religião, mas mediante a fé em Yahushua. Veja, mediante a fé em Yahushua. Então, nós temos que ter fé para crer em Yahushua. Não é andar no caminho da fé, mas é crer, é ter fé para andar no caminho que é Yahushua. Vocês vejam bem. Assim, nós também cremos em Yahushua. Nós cremos em Yahushua, ou seja, nós cremos para andar em Yahushua, para sermos justificados pela fé em Yahushua. Por quê? Porque ele que é o caminho, Yahushua que é o caminho, não é a fé. A fé é o veículo que a gente crê, tá? Da gente crer. É a forma da gente crer, mas não é, a gente não anda no caminho da fé. A gente anda no caminho que é Yahushua, porque nós cremos que ele é o caminho, amados. E não pela prática da religião, porque pela prática da religião ninguém será justificado. Então vocês vejam bem que ele está dizendo ao contrário, amados. Veja. Uma produção da graça de Deus. Só que essa graça de Deus chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. Então veja, ele está dizendo que ele oferece o caminho, que é a fé. E sendo que o caminho quem ofereceu foi Yahweh, porque ele deu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vocês vejam que Yahweh, ele nos deu Yahushua. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho é Yahushua. Mas ele está dizendo aqui que ele dá o caminho que é a fé. Vocês vejam bem. Volto de novo, amado. Desculpa, mas eu sou a pessoa mais... Olha, vocês podem classificar que eu sou... Eu vou entender se vocês falarem que eu sou a youtuber mais chata da face da terra. Porque eu sou, gente, eu sou. Porque isso que ele está fazendo não se faz. Vocês vejam bem. Ele está fazendo na maldade. Para Deus. Mas o texto está dizendo que quando o assunto é a salvação, fala que é uma produção da graça de Deus. Só que essa graça de Deus chega a mim por um caminho que eu lhe ofereço, que é a fé. É o transcendente agindo
na minha postura pessoal. A minha fé. São os dois unindo. Então, a fé é o caminho pelo qual essa ação acontece. Então, nesse textozinho pequenininho... Então, veja bem, o caminho que eu ofereço é a fé. Desculpa aí, tá, Matos? Vai passar um pouquinho esse vídeo, mas eu faço questão. Não, vou fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui. O caminho que eu ofereço é a fé. É a fé, Bíblia. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Essa parte. E vou continuar no próximo vídeo. Tá? Peraí. Botar daqui. Que aí eu vou continuar no próximo vídeo para não ficar muito longo, tá, amados? Então é isso, amadas. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, curtam, compartilham para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, acionem o sininho. Amados, se vocês não tiverem recebido notificação, né? Vocês, por favor, desativem o sininho e ativem de novo, com todas as notificações, tá? Porque o YouTube tá fazendo isso, né? Porque a verdade não é crime. A verdade é crime. A mentira a pessoa pode falar, a pessoa pode fazer piadinhas, contar piadinhas, não sei o que, isso aí, né, vai milhões de visualizações. Mas a verdade é crime, então a gente não pode falar a verdade. Então o YouTube, ele impede. Então, vocês, por favor, desativem de novo o sininho e ative com todas as notificações, tá certo, amados? Então, que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.